Izag não é apenas um jogador habilidoso, ele molda os jogadores ao seu redor. A sua visão, as suas decisões e suas jogadas afetam cada movimento de seus companheiros e adversários. Mas e se ele nunca perceber isso? Ele nunca perceber a sua influência dentro do jogo e dos jogadores. E aí pessoal do Mansão Geek, estamos de volta para mais um vídeo e hoje trazemos mais um What If sobre Blue Lock. Para os novos do What If, uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se o evento na história de uma obra ou jogo mudasse. Não esqueça de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual What If vocês querem ver, seja de Blue Lock, seja de qualquer outro anime, e compartilhar com seus amigos, que é muito importante para o nosso canal. A gente está vendo que vocês não estão acompanhando tantos vídeos com like, com comentários e compartilhando, e a gente precisa muito do apoio de vocês. Valeu! Escuta só, Barô. Continua jogando desse jeito. Só não atrasa a gente. Eu tô falando pra você não me atrapalhar, perna de pau. O Izag é um jogador pensador. Disso todo mundo já sabe. Ele é, como falamos no futebol convencional, um ditador de ritmo. Geralmente seu time acompanha sua velocidade. Por isso que quando ele começou no Blue Lock, ele teve que evoluir muito, principalmente fisicamente, para ele pegar o ritmo das pessoas. Mas a partir do momento que ele alcança, ele dita o ritmo e vira um catalisador de jogadores. Mas e se ele nunca perceber completamente o impacto que ele causa nos jogadores do seu próprio time? Para Izag, o futebol é uma batalha mental, onde quem tem a melhor visão e a melhor execução vence. Mas o que ele nunca percebe é que a sua presença dentro do campo não apenas fortalece, ele muda todos ao seu redor. Enquanto outros jogadores são movidos pelo talento inato, pelo desejo de se provar ou pela necessidade de se destacar individualmente, o Izag vê o futebol como um jogo de decisões, um quebra-cabeça. Ele analisa, calcula e age, sempre buscando a jogada mais eficiente. No entanto, o que ele não percebe é que essa forma de jogar tem um efeito colateral inesperado. Ele molda aqueles que enfrentam ou jogam ao seu lado. Sem perceber, o Izag se torna o pivô da evolução de diversos jogadores, forçando seus aliados e rivais a se transformarem de maneiras que eles mesmos não imaginavam ser possíveis. Esse efeito é tão forte que mesmo que o Izag nunca tenha a intenção de mudar alguém, ele o faz. Seus adversários entram em crise ao perder para ele, seus aliados estão cada vez mais fortes ao acompanhá-lo, e mesmo aqueles que subestimam ele inicialmente acabam sendo forçados a enxergar o jogo de uma maneira diferente depois de enfrentá-lo. Ele sempre quer devorar o melhor jogador do seu time, e isso faz com que o jogador do seu time se sinta desconfortável, fazendo com que ele melhore. Você vê Barou, você vê Kaiser, você vê Rin, você vê diversos jogadores que eles se sentem incomodados com a presença do Izag ao longo do jogo, mas ao mesmo tempo eles amam jogar com ele. E o problema é que o Izag nunca percebe isso. Para ele, tudo é apenas parte do processo de se tornar um jogador melhor. Ele não vê a forma como suas decisões impactam psicologicamente seus rivais. Ele não entende que muitos dos jogadores que cruzam seu caminho mudam completamente por causa dele. Ele continua seguindo em frente acreditando que está apenas evoluindo dentro do Blue Lock, enquanto na verdade ele está moldando um novo cenário dentro do futebol. Isso nos leva a um ponto crucial: como o Izag afeta diretamente os jogadores ao seu redor sem nunca perceber isso. O Batira sempre foi um jogador que buscava alguém que entendesse sua forma de jogar. Desde pequeno ele se sentia sozinho dentro de campo, guiado por um instinto que ele mesmo chamava de monstro, mas quando ele conheceu o Izag, essa solidão desapareceu completamente. Pela primeira vez, o Batira encontrou alguém que não apenas acompanhava o seu ritmo, mas que fazia com que ele quisesse ir além dentro do futebol. Para o Batira, o Izag se tornou um farol, alguém que o inspirava a buscar um nível ainda maior de futebol. No entanto, o Izag nunca percebeu isso. Para ele, o Batira era apenas um aliado com habilidades únicas. Ele era um driblador, ele conseguia abrir espaço nas defesas adversárias com muita facilidade, ele era um cracaço de bola. Alguém que encaixava bem em suas jogadas e ajudava a alcançar a vitória. Ele nunca entendeu que a sua presença transformou completamente a mentalidade do Batira. Quando o Izag segue seu próprio caminho, no Blue Lock, quando eles perdem para o time do Rin pela primeira vez e o Rin escolhe o Batira, e quando eles voltam a se reencontrar, o Batira acha que o Izag é o mesmo. Não, no caso ele percebe como o Izag está melhor, mas ele não percebe que o Batira não evoluiu após jogar com o Izag. Ele não evoluiu com o Rin, ele só evolui a partir do momento que ele joga contra o Izag novamente, porque o Izag e o Rin estão um nível acima do Batira e ele não conseguia acompanhar o futebol praticado. Então ele percebe que ele tem que melhorar novamente, assim como o Nagi, porque o Nagi é outro caso emblemático. Inicialmente ele não tinha ambição de futebol,
Ele jogava apenas porque ele era talentoso, sem nunca sentir a necessidade de se esforçar. Tudo parecia fácil e ele nunca havia sentido o peso da derrota dentro do Blue Lock ou fora do Blue Lock. Mas então, quando ele enfrenta o Izag naquela fase de grupos, né, que fica 4-4 o jogo do time Z contra o time X, se eu não me engano, ele perde pro Izag. E ele percebe que pela primeira vez ele ficou frustrado com isso. E ele percebe que ele quer realmente vencer e que ele precisará se esforçar de verdade para isso. Ele decide que quer superar o Izag, quer crescer como jogador e se tornar alguém capaz de dominar o campo. Mas o mais curioso é que o Izag nunca percebe que foi ele quem causou essa mudança de personalidade dentro do Nagi. Só quando o Nagi fala que quer jogar com ele ao invés de jogar com o Ryo na fase 2 de Blue Lock. O Rin também passou por isso. Né? Quando o Rin jogou com o Izag no Mundial Sub-20, ele só queria ganhar do irmão dele. Esse sempre foi o foco do Rin. O Rin só queria ganhar do irmão dele. Mas quando o Izag se destacou no Mundial Sub-20, né, contra o Blue Lock, né, no Sub-20 do Japão contra o Blue Lock, o irmão dele deu reconhecimento para o Izag. Ele falou que o Izag vai ser o futuro atacante do Japão. Então o Rin fica maluco. Por quê? Ele só queria o reconhecimento do irmão dele e ele percebe que ele tem um desafio que estava dentro do Bullock. Ele percebe que ele tem um desafio do Izag. Mas, mais uma vez, o Izag não percebe isso de primeira. Ele só percebe quando o Rin, né, após o jogo, ele vai falar com o Rin e o Rin fala que quer matar ele. Então, ele já vê o impacto que ele causa. Porque ele vai fazer o Rin melhorar nos próximos estágios de Blue Lock, na Liga Não Egoísta. Ele vai fazer com que o Rin se prepare para jogar contra ele novamente, como ele fez agora no último mangá do PXG. Você vê como o Rin melhorou, né? Que o Shidou, ele não é nem mais caso com relação ao futebol praticado, porque o Rin, o Izag, o Kaiser, eles superaram já. E falando em Kaiser, ele é o último, né? Porque ele nunca havia encontrado nenhum rival dentro, né, da vida dele, porque ele é um prodígio. Ele é o cara que vai superar no futuro o Noah Noah, né? Isso sempre foi escrito na carreira dele, isso sempre foi falado para ele, porque ele vai ser o próximo melhor do mundo. Só que o Izag entra no time dele, no Bastard Mountain, e ele começa a crescer dentro do campo e a contestar a liderança, o domínio do campo do Kaiser. E ele começa a dividir o domínio do campo com o Izag. E isso faz com que o Kaiser fique completamente maluco. E essa frustração imensa dentro do Kaiser, que se vê pela primeira vez diante de um oponente que ameaça sua posição. O Kaiser sente que sua identidade está sendo desafiada e chega ao ponto de quase sufocar de raiva. Mas o Izag, ele não percebe nada disso no começo. Ele só percebe após ganhar do Kaiser, que ele vai lá e ele fala que ele é um grande palhaço de merda, alguma coisa assim. Que foi o que o Kaiser falou para ele no primeiro jogo do Bastard Mountain. Então, o Izag, ele vai devorando o jogador aos poucos. Ele vai acompanhando o ritmo e começando a dividir o ritmo do jogo. Mas o Kaiser amou jogar com o Izag. Essa é a diferença. Todos os jogadores que jogam com o Izag amam jogar com o Izag. Cada um desses jogadores teve sua trajetória transformada pela presença do Izag. No entanto, ele continua enxergando o futebol apenas como uma evolução, e realmente é. Mas sem perceber o efeito emocional e psicológico que ele causa nos outros. Para o Izag, as partidas são apenas um teste de habilidade. Um quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Ele não entende que, para muitos, enfrentá-lo é um evento que redefine as suas motivações e suas crenças dentro do esporte. No fim das contas, o Izag faz o que ele sempre fez. Ele é um gênio da adaptabilidade. Ele é sim um ditador de ritmo. E em maioria de suas partidas, ele começa a pegar o ritmo do jogo para ele mesmo. Você vê, no Sub-20, mesmo o Rin fazendo os gols, o Izag já era o destaque. Com Nagi, Barou, Shigiri, Kaiser, o próprio Rin, ele se adapta ao ritmo do seu companheiro. E mesmo não fazendo os gols, você vê em como o jogo gira em torno dele. Seja numa parceria com relação ao Kaiser, seja numa parceria com relação ao Tigiri e o Nagi, seja num devoramento, né, ele ficar devorando o Barou o tempo todo, seja ele motivando o Tigiri, né, que não foi uma motivação, mais ou menos, né, foi mais uma motivação pelo estilo de jogo do Izag de nunca desistir, e o Tigiri, né, começar a desafiar ele mesmo de novo, né, com relação ao joelho dele. Você vê o quanto ele consegue ser importante para os seus companheiros e para os seus adversários dentro dos jogos. O Izag se adapta ao estilo de jogo de qualquer companheiro e o melhora, de todas as formas. Essa teoria é muito válida, porque o Izag nunca é o real protagonista do seu time no papel. Sempre tem um nome no time do Izag que é muito maior que ele. Então, ele não percebe qual é o seu real impacto no jogo do seu companheiro, somente quando ele realmente vence a partida. Ele realmente percebe
que ele venceu do seu companheiro e do time adversário, mas ele não percebe o impacto no jogo do companheiro. E sim que ele realmente foi o destaque da partida naquela partida. Algo mais egoísta. E eu acho que ele deve seguir assim. Porque ele ter esse pensamento de engolir, devorar o seu companheiro dentro do campo, o vai fazer evoluir cada vez mais. Nunca vai deixá-lo em uma zona de conforto. Esse pensamento dele é um catalisador dentro do seu próprio futebol. Ele não possui pressão alguma além da pressão que ele mesmo coloca em si mesmo em melhorar a cada jogo. E isso é o que a maioria dos jogadores devem fazer. Eu acho que isso falta pro Nagy. Eu acho que isso não falta pro Barou. Mas eu acho que pro Barou falta talento, né, de um jogo coletivo. Aí ele é muito egoísta. O Nagy, ele não é muito egoísta, mas ele se prende a uma zona de conforto. O Kaiser é muito egoísta, mas ele é muito egoísta porque ele sempre foi muito bom. Mas quando ele jogou com um cara ao seu nível, ele adorou, né? Assim como o Rin também. Então, você vê o quanto o Zag impacta o jogo de todo mundo ao seu redor. Só que ele nunca percebe isso. Ele só percebe após o final do jogo. Então, ele nunca vai ser o destaque do seu próprio time, mas ele sempre vai ser o destaque da partida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria, né? Eu acho que eu estou certo nessa teoria, né? Mas isso aí quem vai dizer é vocês no comentário, nas curtidas, nos compartilhamentos. Eu espero muito o apoio de vocês. A gente precisa desse apoio no nosso canal, a gente já voltou tem um tempo. A gente precisa mais do apoio de vocês realmente, por motivação, por querer mais fazer os vídeos. Eu espero muito que vocês ajudem a gente. Valeu!